Olá, eu sou Eliane Vieira, seja muito bem-vindo ao Português em Foco. Nesta aula nós vamos resolver algumas questões com os assuntos mais cobrados em provas do CESP-UNB. Nós vamos tratar de questões acerca, por exemplo, de pontuação, correção gramatical, colocação pronominal e termos da oração. Esses são os assuntos muito explorados em prova CESP. Se você vai fazer um concurso para CESP-UNB, certamente você encontrará uma questão de correção gramatical, uma questão de substituição da vírgula pelo travessão, por exemplo, e também uma questão de colocação pronominal. Então, são assuntos essenciais para estudar para a banca CESP-UNB. Vale lembrar que muitas vezes o CESP cobra 2 ou 3 assuntos desses que eu acabei de falar em uma única questão. Por exemplo, ele pode falar em pontuação e termos da oração. Ele também pode falar em correção gramatical e coerência textual. Então, são 2 assuntos em planos distintos, mas que o CESP-UNB brilhantemente cobra em suas questões. Nós vamos agora corrigir 15 questões de concursos recentes da banca CESP. Eu vou mostrar para você passo a passo como resolver essas questões e como esses assuntos são cobrados pelo CESP-UNB. Vamos ao primeiro texto. Ele diz assim: nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. E o futuro de um país não é obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói e constrói-se no meio de embates muito intensos e às vezes até violentos, entre grupos com visões de futuro, concepções de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones celulares não constituem indicadores de modernidade. Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país um padrão de vida compatível com o pleno exercício dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um modelo de desenvolvimento que assegure a toda a população alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo, bibliotecas, parques públicos. Modernidade, para os que pensam assim, é sistema judiciário eficiente, com aplicação rápida e democrática da justiça. São instituições públicas sólidas e eficazes. É o controle nacional das decisões econômicas. É um texto do Plínio Arruda Sampaio e nós vamos ver o que o CESP quer a respeito desse texto. Vamos lá. O trecho, os que pensam assim, na linha 16 e também na linha 17, retoma por coesão o referente de muitos, na linha 8, bem como o sujeito implícito da oração, dão mais valor a um modelo de desenvolvimento. Então, perceba que aqui nós estamos tratando de uma questão de termos da oração e também de coesão textual, ou seja, 2 assuntos aparentemente distintos, mas que, como nós estamos falando de texto, são assuntos explorados pelo CESP-UNB. Então, repare que ele só quer o trecho os que pensam assim. Ele diz que esse trecho retoma por coesão o referente de muitos. Então, veja, repare que ele não está falando que esse trecho retoma por coesão a palavra muitos. Pelo contrário, ele está dizendo que é o referente de muitos, ou seja, termo ou uma expressão que apareceu antes da palavra muitos. Então, vamos ao texto, vamos analisar isto. Primeiro ele fala na linha 16 e na linha 17, nós já vamos marcar para os que pensam assim. Perfeito. Então, veja que agora nós vamos ter que buscar o referente da palavra muitos, que está lá na linha 8. Vamos lá. Para muitos, veja aqui, ó, para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones celulares não constituem indicadores de modernidade. Veja que esse muitos retoma uma palavra que já foi
anteriormente citada. Nós estamos aqui tratando propriamente de coesão textual, ou seja, aquela coesão anafórica, que retoma um termo anteriormente citado. Ora, mas que termo o pronome muitos, que aí no caso vai ser o referente, que termo a palavra muitos retoma? Porque a banca fala em referente da palavra muitos, ou seja, é aquele termo que a palavra muitos vai retomar. Quando ele fala para muitos, os carros de luxo que trafegam não constituem indicadores de modernidade. Ora, de quem o autor está falando? Nós temos que voltar no início do texto para perceber o entrelaçamento textual através da coesão. Veja lá. Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. E o futuro de um país não é obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói. E se constrói no meio de embates muito intensos e às vezes até violentos entre grupos com visões de futuro, concepções de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. Ora, repare que a palavra muitos retoma esse trecho todo. Entre grupos, se você quiser sintetizar, você pode pensar só em grupos. Mas para a significação textual plena, é interessante que a gente pense na expressão toda. Então veja que entre grupos com visões de futuro, concepções de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes, para muitos os carros, para muitos os grupos, ok? Então repare, o referente de muitos é exatamente grupos com visões de futuro, concepções de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. Então, na primeira parte da questão, nós percebemos que o CESP falou a verdade. Ele diz, o trecho os que pensam assim retoma por coesão o referente de muitos. Nós já vimos que sim, que referente é esse, os grupos com visões de futuro. Aí ele continua, então até aqui a questão está correta. Vamos ver a segunda parte. Bem como o sujeito implícito da oração dão mais valor a um modelo de desenvolvimento. Qual a nossa tarefa agora? Buscar este sujeito. Nós devemos identificar este sujeito para saber se o sujeito implícito dessa oração também retoma o referente de muitos. Vamos ao texto. Ele diz assim: modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país um padrão de vida compatível com o pleno desenvolvimento dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um modelo de desenvolvimento que assegure a toda a população alimentação, moradia, ele vai enumerar. Ora, quem é que vai dar mais valor a um modelo de desenvolvimento? São aqueles grupos com visões de futuro, concepções de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. Então, repare que o entrelaçamento textual aqui é perfeito, a coesão anafórica nessa estrutura. Então, repare que o sujeito do verbo dar implicitamente é o termo grupos com visões de futuro, ou seja, os grupos com visões de futuros dão mais valor a um modelo de desenvolvimento. Esse grupo de visões de futuro é o referente da palavra muitos e também o referente da oração dão mais valor a um modelo de desenvolvimento, uma vez que esse termo funciona como sujeito implícito desta oração. Até por isso o verbo aqui está no plural, para fazer a plena concordância com o termo grupos. Então, nós podemos perceber que a número 1, só fazendo a leitura novamente da questão, ela diz assim: o trecho, os que pensam assim, retoma por coesão o referente de muitos. Nós já vimos que o referente de muitos é o termo os grupos com visões de futuro. Bem como, ou seja, além de retomar o referente de muitos, ele ainda retoma o sujeito implícito da oração, dão mais valor a um modelo de desenvolvimento. E nós já vimos que isso também acontece porque o sujeito implícito dessa oração também é o termo os grupos com visões de futuro. Até por isso nós percebemos a correta
concordância verbal entre esses termos. Então repare quantas coisas você precisaria saber para conseguir resolver a questão de número 1. Portanto, essa questão deve ser julgada como certa. Agora vamos para